Sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal. Vamos espalhar boas novas. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem que é muito importante para nós. Talvez você, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa mensagem em algum lugar, mas hoje em dia a gente não tem ouvido ela, assim como tantas outras com tanta frequência, mas que é essencial para a nossa vida. Por quê? Vocês vão ver aqui no canal que praticamente quase todos os vídeos eu vou sempre estar ali frisando o quão importante é a oração na nossa vida. Por quê? Porque a oração é um dos pontos que nos leva, que nos faz ficar mais próximo do Senhor. É através da oração que o Senhor olha e vê ali o quanto nós estamos sendo realmente verdadeiros com Ele. O quanto nós ali realmente está dizendo ali, olha Senhor, eu sou literalmente dependente do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. E quantas vezes a gente vê a oração ali sendo chave, aliás ela é chave para nos livrar de várias situações difíceis que a gente passa na nossa vida. E é por isso que hoje eu vou trazer para vocês aí uma breve explicação sobre o livro de Daniel, que menciona que Daniel foi lançado na cova dos leões. Se coloca nessa hora no lugar de Daniel. Tudo o que ele passou. Se você hoje soubesse que amanhã você ia ser lançado na cova ali numa cova cheio de leão, como que você reagiria? Você iria confiar que o Senhor estaria ali com você para te livrar? Ou você já ia sair igual um doido desesperado para tentar resolver, ou já ia ter um treco na hora? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E para a gente aqui entender um pouquinho melhor e não ficar nas minhas palavras, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10, que diz assim: Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estava aberta as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora, vai lá para o verso 16 ao 22. O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida então uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Bom, para vocês entenderem com um pouquinho mais de clareza, eu vou fazer aqui um breve resumo ali sobre o que estava acontecendo, por que Daniel foi levado ali para a Babilônia. Ali, se você ler no início, né, do capítulo 1 do livro de Daniel, você vai entender ali que no reinado ali do rei Jeoaquim, Jerusalém ali, né, Judá, foi invadido pelas tropas do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E com isso ali ele destruiu muita coisa, levou milhares de pessoas em cativeiro, saqueou utensílios ali da casa de Deus, do templo. E se não fosse só isso, ele também ali ordenou para que fosse escolhido
né, homens da linhagem real, para que fossem levados junto para servir ali ao rei, né, no palácio. Então foi escolhido ali filhos, né, de Israel. Homens que não podia ter defeito algum, deficiência alguma, homens inteligentes, homens que realmente pudessem ali estar aptos para servi-lo, o rei Nabucodonosor. E com isso, um desses homens era Daniel, que a partir do momento que ele foi levado para Babilônia, ele teve o seu nome trocado. O seu nome agora não é mais Daniel, mas é Beltesazar. E a partir do momento que ele chega ali na Babilônia, ele vai passar por um treinamento junto com outros também que ali estavam com ele, um treinamento de 3 anos. E aí nesse treinamento eles vão aprender a cultura, a linguagem dos cananeus e tantas outras coisas. E aí que a gente conhece um dos pontos também da vida de Daniel, que é o jejum de 21 dias de Daniel. O porquê, né, do jejum? Ali quando Daniel está nesse preparo ali por eles, ali na Babilônia, o rei ordena, né? O rei ali separa, né, escolhe qual vai ser os alimentos que esses homens vão passar a se alimentar. E vem tudo da mesa do rei. Então, ou seja, é uma alimentação, são manjares que foram tudo sacrificado aos deuses da Babilônia, os deuses pagãos. E Daniel, como era servo fiel do nosso Deus Altíssimo, ele sabia que era um dos mandamentos do Senhor que diz: amar o teu Deus como o único Deus. Então ele não ia se sujeitar a se alimentar de uma mesa que vinha, né, ali a sacrifícios de deus pagãos, porque só existia um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então Daniel ali conversa com o chefe dos eunucos para que a alimentação dele fosse diferente. E tem como você então aí trazer para mim água, legumes, verduras, né? Faz ali, né, o seu pedido. Então esse chefe ali dos eunucos fica meio assim inseguro, meio com medo se isso realmente ia dar certo, porque o rei tinha ordenado, né, que ele se alimentasse da mesma comida que deles, vinho e tudo mais. E aí no dia de apresentar Daniel ao rei ali, ele ia ficar com medo, né, se ele ia estar mais magro, doente, com um semblante triste. Então Daniel pede para ele fazer um teste de 10 dias. Se em 10 dias ele não estivesse bem, então isso seria desfeito. E como dito, então, depois de 10 dias, o chefe dos eunucos vai lá e vê que Daniel está com uma aparência muito melhor do que os outros que estavam fazendo deleites dos manjares do rei. E então aí é chegado, né, findado 30 dias, aonde eles iam ser então apresentados ao rei Nabucodonosor para saber se eles estavam aptos a servi-lo. E ali estava Daniel e com ele mais 3 amigos, que é também Ananias, Misael e Azarias, que também tiveram o seu nome trocado, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali o rei fez várias perguntas para ele, testou a sabedoria e a inteligência deles, e o rei ficou maravilhado, porque eles se saíram muito bem, ainda melhor do que os outros que tinham lá, e o rei então pôde ver que havia algo diferente neles. E eles então passaram, vamos dizer assim, no teste e começaram então a realmente ali a servir o rei ali no palácio. E correndo mais um pouquinho para frente ali, então o rei Nabucodonosor tem um sonho, a qual nenhum dos magos, dos sábios, dos interpretadores que tinha ali do território babilônico não conseguiu interpretar o sonho que ele teve. Então o rei se ira ali de uma tal forma que manda matar, manda extirpar realmente de todo o território babilônio todo aquele que se falava, que se dizia sábio, porque não havia ali sábio nenhum que tivesse a capacidade, que pôde interpretar o sonho que ele teve. E lembrando que junto também com esses sábios ali estava também Daniel e os seus amigos, porque eles também tinham uma inteligência muito grande. E lembrando que a inteligência, a sabedoria que tinha sobre Daniel e nos seus amigos era de Deus.
Foi Deus que deu a eles, foi Deus que capacitou a eles. Então também eles estavam correndo perigo, ou seja, eles também iam ser mortos. Então quando o chefe vai ali até Daniel, né, para também levar eles para serem ali mortos, Daniel pergunta o que estava acontecendo. E o chefe, como já conhecia ele, então contou tudo o que tinha acontecido. E Daniel ali rapidamente, gente, com essa sabedoria linda, maravilhosa que Deus havia dado a ele pede então para que o chefe dos eunucos vá e pede um tempo para o rei, porque ele iria então interpretar o sonho do rei. Então, rapidamente ele desce à sua casa, chama ali os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, conta a eles o que tinha acontecido e eles oram a Deus, pedindo misericórdia. Eles não queriam, né, ali serem mortos naquele lugar. E eles pedem e oram e continuam orando para que Deus pudesse dar a eles, né, essa interpretação. E é então ali que em uma noite Deus dá uma visão, revelando ali a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor a Daniel. E Daniel vai, tem com o rei, fala ali a interpretação e o rei então acha graça e vê que realmente Daniel era um homem diferente. E se você ler o texto e notar, gente, em nenhum momento Daniel deixa de mencionar o nome de Deus. Muito pelo contrário, que é o Deus da sabedoria, o Deus soberano e que permitiu essa revelação a ele em visão. Em todos os momentos da nossa vida, que nós jamais venha deixar de exaltar o nome do nosso Deus. Seja qual for a situação, a circunstância da nossa vida, seja diante de quem for que nós estivermos, nunca deixe de mencionar o nome de Deus, não tenha medo disso, mas seja igual a Daniel, honre o nome do Senhor. E aí, Daniel alegrou, né, o coração do rei Nabucodonosor, que o fez, né, ali, que o elegeu como governador. E Daniel, gente, mesmo ele ter passado por tudo isso, né, ser reconhecido agora como governador, ele não se esqueceu dos seus amigos e honrou eles também. Ele pediu, né, para que o rei também livrasse, né, os seus amigos e eles também foram abençoados. Agora tem ali no reinado, né, o filho de Nabucodonosor, o rei Belsazzar, que está ali agora em um momento de festividade, dando uma festa, um banquete ali no palácio, se divertindo, aonde ali em um determinado período, ali um momento, ele pede para trazer aqueles utensílios que o pai dele tirou lá do templo. E começa então a servir, e eles começam então a se deleitar, né? A usar aqueles utensílios, beber vinho, e é servido para a mulher dele, para as concubinas, para todo mundo que ali estava, e eles começaram então a louvar os deuses babilônicos, os deuses pagãos. E é aí nesse exato momento então que uma mão aparece e escreve ali no umbral, né, no reboco da parede, diante do rei Belsazzar, que ficou nesse momento paralisado com o que ele estava vendo, ou seja, a festa acabou, né? Porque foi muito nítido, todos viram, e a palavra menciona que nessa hora os ombros do rei relaxou e os seus joelhos começaram a bater, ou seja, ele começou a tremer e ficou perturbado com aquilo, e já queria imediatamente saber o que é que estava escrito lá na parede. E mandou chamar os magos, os sábios, né? Ali os sábios da ciência, chamou todo mundo ali para tentar interpretar. E mais uma vez, ninguém ali conseguiu passar para ele a interpretação do que estava escrito lá na parede. Mas aí então a sua mulher, a rainha, lembrou e já veio imediatamente até o seu marido, porque viu que ele estava angustiado, estava com o semblante perturbado, e mencionou para ele que ali, nas terras dele, havia um homem, cujo nome era Daniel, que interpretava, né, que interpretou, aliás, sonhos assim que nenhum outro pôde interpretar do pai dele na época, e que sobre ele havia a sabedoria do Deus Altíssimo.
e que ele seria então a única pessoa que poderia interpretar o que estava escrito. Então, ali na mesma hora, o rei Belsazar pediu para que fossem buscar Daniel para interpretar. Então, Daniel vem na presença do rei Belsazar e faz mais uma vez, através da sabedoria de Deus sobre a vida dele, a interpretação do que estava ali escrito. E naquela mesma noite, né, o rei pediu para que colocasse púrpura, né, uma cadeia, né, de ouro sobre o seu pescoço, porque ele estava ali honrando a Daniel pelaquela graça, né, de poder mais uma vez interpretar com muita sabedoria o que Deus havia escrito ali, o que Deus havia falado ali, e usou ali a vida de Daniel para interpretar. E ali naquela mesma noite, cumprindo ali a palavra de Deus, o que Deus tinha acabado, né, de escrever, o rei Belsazar morreu. E aí então agora quem fica no controle? O rei Dário. Com 62 anos ali, então ele passa a assumir o trono. E isso, gente, causa ali uma ira, uma inveja tremenda sobre Daniel. Então o rei Dário, ele constituiu ali sobre 120 satrapas, 3 presidentes para cuidar ali deles. O que são esses satrapas, né? São homens que cuidam ali dos impostos, que cuidam das províncias, vamos se dizer, é um clã ali que resolve, né, essas questões, vamos se dizer, políticas, questões ali entre o povo, para que tudo ficasse muito bem, ou seja, que aí então eles passassem um relatório e para ver como é que está andando ali a situação ali do povo, a situação ali da Babilônia, né, do governo ali, vamos dizer. Né, tô falando assim bem resumido para vocês entenderem quem eram essas pessoas. E só que acima desses 120 satrapas, o rei Dário então colocou 3 presidentes para cuidar deles, para que o reino não tivesse dano algum, pois agora Dário era um novo rei e isso poderia causar ali alguma dificuldade, causar ali alguma, né, consequência sobre. E para que tudo então continuasse nos eixos como já estava, ele ordenou então que tivesse isso. Só que um desses 3 presidentes era Daniel. Daniel agora era um dos presidentes. E ele estava se destacando, ou seja, ele já tinha se destacado sobre os outros 2. Daniel era um homem muito sábio, um homem inteligente, conhecia a cultura, dominava a língua, tinha um conhecimento muito profundo ali da ciência, tudo ali sobre a sabedoria de Deus sobre ele. Então ele se destacou. E o rei Dário viu isso, reconheceu isso e queria colocar então Daniel como um único presidente. Só que, gente, isso não ia ficar por isso mesmo. Toda vez que você fizer algo, que você se destacar, que você for diferente, vai despertar a inveja, o ódio nas outras pessoas. Pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão caminhando com você, que querem o mesmo foco, o mesmo alvo que você, mas que não conseguem ver que tem mais espaço lá para outras pessoas também. E vai tentar te derrubar de todas as formas, vai tramar contra você. E olha, gente, isso não é só lá fora, não. Isso também, infelizmente, acontece dentro das igrejas. Pessoas que estão ali, que sentam ali na cadeira, se diz ser cristão, mas que ainda não conhecem a Cristo. Então não se espante com isso, porque tudo isso é cumprimento, a palavra de Deus menciona sobre isso, tá? Mas permaneçam firmes. E então ali, o que esses homens fazem, né? Eles começam a procurar algo para acusar Daniel. E eles começam a ver que realmente não tem nada que eles possam culpá-lo, que eles possam julgá-lo sobre essas coisas. E agora o que a gente vai fazer, né? Então, esses homens olham, pesquisam e não acham nada contra Daniel. Daniel era fiel, Daniel realmente cumpria o que era dado em suas mãos, fazia tudo certinho, não fazia nada por escondido ou por conta própria. Então eles falaram, peraí, só tem uma forma agora então da gente derrubar esse homem, é agindo sobre ele através da lei do seu Deus, né? Vamos ver aí o que a gente consegue. Eles vão até o rei Dário e pedem
para ele, né? Dão ali uma ideia, né? De por 30 dias ninguém adorar nenhum outro deus a não ser o rei. A não ser, né, os deuses babilônicos, adorar a imagem do rei. Decreta aí, rei, né, em agradecimento por tudo, né, ao Senhor agora no comando. Isso eu digo nas minhas palavras, tá, gente? Então faça um decreto que todo aquele que se prostrar a outro deus a não ser o rei, né, vai ser lançado na cova dos leões. E o rei Dário, olha, não viu maldade nisso, né? Vamos dizer assim, tá bom, pode ser. Fez lá o decreto, assinou, selou. Então eles foram, esses homens, gente, esses satrapas, esses governadores, todas essas pessoas do contra a Daniel, sabia que Daniel era um homem diferente e que servia ao Deus poderoso. Que ele não servia, que ele não se abaixasse, não se curvava aos deuses babilônicos. Por isso que eles tramaram contra ele, dessa forma. Então eles foram até a casa de Daniel e ali então que eles viram que Daniel estava no andar de cima da sua casa, com a janela aberta, em direção a Jerusalém, orando. Porque era o que Daniel fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. E sabe por quê? Um fato aqui, ó, interessante. Por que Daniel abria a janela em direção a Jerusalém? Porque toda vez que Daniel fazia isso, ele estava dizendo, não somente para si mesmo, né? Mas também falando para Deus, que já sabia, é claro. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu não pertenço a esse lugar. O meu lugar é ali, é lá, Jerusalém, Terra Santa, amada do Deus poderoso. Daniel estava a um lugar onde ele não queria estar, mas ele foi designado para ali. Então ele fazia a diferença ali. Ele não era igual àquelas pessoas. Aprendeu a língua, a cultura, mas ele não fazia parte daquilo. Então, independente aonde você estiver, onde Deus te colocar, seja a diferença. Não seja como eles, mas seja diferente deles. Mesmo que esteja num lugar muito difícil, muito ruim, você tem a luz de Cristo sobre a sua vida aí, então faça a diferença. Assim como Daniel, eu estou aqui nesse lugar horrível, mas eu não pertenço aqui. Então Daniel estava ali orando e esses homens viram. E o que eles fizeram? Saíram correndo na mesma hora e contaram para o rei Dário. E agora, rei, o que o senhor vai ter que fazer? O senhor vai ter que cumprir aí a sua palavra, né? Porque o senhor assinou, então o senhor não pode voltar atrás. Um rei jamais volta atrás de um decreto. E naquele dia inteiro, até a tarde, a palavra menciona que o rei Dário tentou fazer de tudo, gente, para livrar Daniel daquela situação. Mas como ele tinha feito um decreto, ele não podia voltar atrás. Mas assim como nós lemos um livro, né, que até mesmo o rei falou para Daniel, né, que tomara, né, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente te livra dessa situação. Então Daniel é lançado ali na cova dos leões. E naquele dia, o Senhor colocou os leões para jejuar. Tem canções que a gente escuta que fala, né, Daniel, tem travesseiro aí, deita e dorme em cima de qual você quiser, em cima dos leões. A confiança de Daniel ali, gente, gera em nós algo muito importante. Por isso que nós temos que orar constantemente, porque a gente não sabe quando é que a gente vai ser lançado dentro da cova do leão, quando é que vão armar ali para nós uma arapuca, quando é que vão jogar a gente numa cilada de fogo, numa situação difícil, a qual a gente vai parar e pensar, meu Deus, e agora? Mas eu tenho um juiz, eu tenho um advogado fiel, que é o meu Deus, que não me deixa e nunca vai me deixar. Daniel tinha essa confiança, essa convicção. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele estava ali sempre em oração, mesmo naquele lugar, o lugar onde só tinha, né, para não falar assim com palavras muito pesadas, que só tinha coisas ruins, né? Imagina o que Daniel não via ali, gente. Imagina o que ele não ouvia, né?
o que ele sentia, porque a gente sente as opressões, a gente ouve umas barbaridades, vê que dói até a alma da gente gela. Imagina Daniel naquele lugar, vendo pessoas, né, da sua terra, do seu mesmo sangue ali sendo sacrificadas, trabalhando como escravo, e o que poder fazer, sem poder fazer alguma coisa realmente para ajudá-los. Mas Daniel orava a Deus, Daniel servia a Deus, Daniel orava quando ele não podia orar, Daniel encurvava sua cabeça para o Deus Altíssimo quando ele não podia encurvar. Daniel não deixava momento algum de expressar Deus Altíssimo, nem mesmo quando ele estava na presença do rei, que podia ali naquela mesma hora determinar a sua morte. Em nenhum momento Daniel não deixou de amar Cristo, mas ele foi fiel a Deus até o fim. E mesmo que custou ali por alguns momentos a sua vida, ia ser ali com a honra, não vou morrer pelo meu Deus, mas isso não aconteceu. Porque quando ele foi lançado à cova, ali cheia de leões, famintos, talvez prontos ali já para devorá-lo, porque esses leões estavam acostumados com esse ato, né? O Senhor já tinha mandado um anjo ao favor dele, ele já estava lá e já tinha ordenado a todos aqueles leões que não fizessem dano algum a ele. E não foi feito dano algum a Daniel. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. E ali já pela manhã o rei corre, né, angustiado, já chamando por Daniel. E Daniel assim o responde. E não foi visto, né, em Daniel dano algum, nenhum erro perante o Senhor. E assim também ele menciona que nem contra o rei ele cometeu nenhum tipo de delito, ou seja, ele não fez nada de errado. E aí aqueles homens, né, que o julgaram, que foram lançados ali dentro da cova. Eu aprendi esses dias que a oração de quem é grato é certeza de vitória. E Daniel, sempre que ele ia orar, ele já agradecia. A gente tem sido grato realmente por tudo que Deus tem feito na nossa vida? Ou a gente vive naquele automático que quando a gente vai orar, a gente só pede. A gente não tira nenhum momento, nem 10 minutos que seja para ouvir Deus falar. Mesmo que fique só um silêncio, você está dando o tempo para Deus. Ou a gente já chega na nossa oração, né, pedindo, determinando, ordenando, eu quero para onde? A gente precisa parar, gente, e começar a pensar que os dias estão se abreviando e isso é cumprimento da palavra de Deus também. E aí? Vai chegar um período, vocês já pararam para pensar isso, que vai chegar um período que a gente vai, se a gente chegar realmente para sobreviver em base da fé, como que está a sua fé? Vai ser talvez ainda pior do que ser lançado na cova dos leões. A palavra de Deus, ela menciona tantos outros casos de pessoas que foram mortas por estar ali pregando o evangelho, vivendo ele. Ou você nega Cristo ou você morre. Eu prefiro morrer, porque quem morre em Cristo é a garantia da salvação, da vida eterna. O que vocês, né, o que a gente está buscando para a nossa vida? Não se esqueça, gente, que é aqui nessa terra, é no hoje, é no agora, que a gente vai escolher aonde nós queremos morar eternamente. Se é no inferno, se é no céu, porque, gente, o inferno, ele é real. Eu vou trazer um estudo aqui para vocês a respeito disso, eu estou me preparando porque é forte, mas é necessário falarmos. Ah, eu quero que fale do céu. Ótimo, é maravilhoso, né? Quando a gente vê ali, estuda sobre o céu. Mas e o inferno? Ele existe e tem muita gente que não acredita. Busca o Senhor de verdade. Confia, gente, no Senhor de verdade. A ponto que mesmo que te lançarem dentro da cova dos leões, você tenha certeza que o Senhor é contigo, que Ele vai te livrar, que Ele vai estar com você. As lutas, gente, para nós que somos cristãos são necessárias. Para quê? Para nós jamais nos esquecermos que nós temos um Deus que é fiel e que está com a gente mais do que 24 horas. Sempre ali pronto para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Eu espero que essa mensagem venha
te despertar de alguma forma. Eu peço para que o Espírito Santo de Deus te visite, toque nas áreas que você precisa ser tocado, quebra os grilhões, as cadeias que te prendem de avançar na presença do Senhor e que venha te ajudar você a não olhar para os satrapas que te ameaçam, que te perseguem, porque Jesus passou por tudo isso, por muitas coisas ainda piores, então quem dirá nós? Mas foque no alvo que é Cristo e que Ele está com você. Seja fiel a Ele, que Ele jamais vai te abandonar. Somos filhos herdeiros da grande terra celestial. Então garanta isso, garanta sua morada no céu. Um grande beijo a todos vocês, que Deus os abençoe e fica ligadinho aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!